Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Não, falando sério. Ô, bispo, eu posso? Pode. Você já está aguardando. Não, eu posso perguntar? Pode. Tem certeza? Vamos lá. Posso mesmo? Pode. Pode mesmo, evangelista? Vamos lá. Pode mesmo? Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite mais uma vez. Nós estamos aqui diretamente do escritório do meu amigo e querido Bispo Abelius. Hoje temos um convidado todo especial, nosso evangelista e querido Milton Neves. Newton Neves. Está acostumado com o Milton Neves? E tá o Giba aqui também, ó, vai participar dessa live. Antes de mais nada, eu quero desejar que o Espírito Santo abençoe sua vida, sua família e tudo mais. A gente vai falar um tema que vocês leram aí agora no cabeçalho, falar sobre o judaísmo dentro da igreja. Antes de começar essa live, eu já estava aqui meio apreensivo, conversando com o bispo, com o Newton, com o Giba, e eu falando, será que eu posso perguntar? Será que eu não posso perguntar? Eles falaram, pergunta o que você quiser. É um tema que você já queria há muito tempo. É um tema que eu queria há muito tempo. Como aqui a gente não tem... Papa na não é língua. católico, Papa né? na língua. Eu não sou católico. É papa na língua? Porque eu não tenho papa na língua, Isso. então eu não sou católico. Mas a gente vai começar a fazer umas perguntas aqui legal. Mais uma vez eu quero agradecer ao bispo, porque nós estamos num lugar aqui todo especial, que é dentro do escritório dele, como vocês estão vendo aqui atrás, ó. Olha isso aqui, ó. Olha essa parte. Qualquer dia eu vou fazer uma live especial, eu vou passear aqui, eu vou mostrar cada diploma que esse homem tem, cada formação acadêmica que o cara é fera. Bom, bispo, a pergunta é, para começar. Não, tem que começar com o Newton Neves. Não. Começa com isso. Vou começar com o senhor. Meu Deus. Eu quero perguntar de ovelha para pastor. Ok. O porquê que há a necessidade de implantar o judaísmo dentro da igreja hoje? Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje eu estou vendo certos ministros do evangelho com kippah, com aquela... talit. Aí no altar, eu sei que tem alguns utensílios, eu sei que tem uma simbologia muito importante, que nem, por exemplo, tem o candelabro, A arca do concerto. a arca, O arca da aliança. a arca da aliança e tal. Só que, hoje em dia, o que as pessoas elas estão fazendo? Estão adorando. O cara não pode subir no altar se não tiver com kippah e com talit. Monta uma arca lá e coloca a mão na arca e fala que a presença de Deus está dentro da arca. Então Jesus nem veio ainda. Então Jesus nem veio, o cara está no Antigo Testamento. Jesus não chegou ainda não. E tem um vídeo na internet. Tem profeta Isaías aí. Tem um vídeo na internet. Jesus não chegou. Eu não sei se o senhor assistiu ou se o evangelista assistiu. Tem um vídeo na internet que tem um grande ministro do evangelho, nome conceituado, que ele fala: eu vou criar a unificação do cristianismo com o judaísmo dentro da igreja. Meu Deus. Eu não sei se o senhor já viu isso. Já viu? Eu não vi, não. Ele fala desse jeito: eu vou criar o judaísmo e o cristianismo dentro da igreja. Porventura, Paulo e Pedro não tiveram uma treta, quase saíram na mão por causa desses costumes também? Por que isso está acontecendo na igreja de hoje? Essa pergunta aí é bem complexa, né? Primeiro ponto aí que podemos ressaltar é que eu entendo que é como se não houvesse mais o poder no nome de Jesus. Como se esse mecanismo do judaísmo agregasse, através disso, facilitasse campanha, porque vem a campanha da arca. Sim. E como meio, né, e aí que está. E também uma falta de sabedoria concernente ao assunto. Porque se começar a abrir a porta para o judaísmo, eu vou ter que trazer o que? Sacerdote também. Vai ter que ter o sacrifício. Isso aqui já tem hoje em algumas igrejas o sacrifício, né? Só que o sacrifício de animais. De animais. Não, de tem, animais. tudo bem, mas eles usam uma simbologia. É que nem aquela questão. Na realidade, pelo que eu saiba, chega até ironizar o termo do sacrifício de Jesus. Parece que não valeu o que Jesus fez. Mas é quando estamos aderindo a essa visão, é justamente isso. Aí vem agora, a pessoa canta é levita. Quem disse que levita é cantor? Não tem nada a ver uma coisa com outra. 8 e 80 são coisas diferentes. Levita é como se fosse hoje um diácono da igreja, não um cantor. E por que eles estão trazendo a vida, está trazendo a lei para a graça? E eu vejo ainda que eles colocam ainda crachá, né? Levita, é. O sacerdote se veste como sacerdote e ali na cerimônia da ceia
tem que estar trajado de Trajado, acordo com veste, essas com O as que coisas. precisa deixar claro é que todo o simbolismo do Antigo Testamento apontava para Cristo. Apontava para Cristo. Jesus ele foi simbolizado, por exemplo, pela serpente no deserto, quando o povo havia pecado, que Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze. O bronze ele representa a redenção, né? E quem olhava para aquela serpente era curado. Aí em João 3,14 Jesus fala para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado. 1 Coríntios 10,3, Paulo fala que Cristo foi a pedra, a rocha que guiou o povo 40 anos. Então, tanto esses simbolismos, como eu falei, materiais, como também nos panos usados no tabernáculo, as cores, a branca, a carmesim, a azul, a púrpura, como também a cada objeto, a Arca da Aliança, tudo isso apontava para Cristo. Então era o Antigo Testamento, o judaísmo apontando para o futuro cristianismo. Então hoje, pegar o cristianismo e reverter para o judaísmo é retroceder a revelação que é progressista. A revelação da Bíblia ela é progressista. Tudo apontava para Cristo. Agora a gente voltar essas práticas do kippar, do talit, aí seja arca, sacrifício, aí seria validar o que Cristo fez no Calvário. Não seria voltar à lei? Sim, até mesmo porque o concílio de Jerusalém em Atos 15, o grande problema era esse, porque Paulo era o apóstolo considerado dos gentios, enquanto Pedro ele ficava ali administrando a igreja de Jerusalém. E o problema era, e os gentios que se convertem ao cristianismo precisam passar pela circuncisão? Porque a circuncisão era um ato religioso exigido por Deus a Abraão, que foi o primeiro a ser circuncidado, Ismael também, e isso virou uma tradição em cada israelita com 8 dias de nascido. Então, quando os não judeus, né, que eram gentios, se convertiam, ficou esse debate, eles têm que passar por esse processo, sim ou não? Foi quando então Paulo e a igreja chegou à conclusão, Pedro, que isso não era necessário, porque isso também acabava difundindo o evangelho, né? Porque ficava aquela questão, não apenas a fé em Cristo, mas precisa o ato da circuncisão também. Então isso acabou gerando um grande problema que caiu por terra, porque a salvação ela não dependia de um ato de sacrifício mais, ela não dependia de uma circuncisão, mas a fé em Cristo era o suficiente. Nilton, só um minutinho. Pessoal, é o seguinte, se você quiser mandar uma pergunta, manda a pergunta, tá o Nilton aqui, que é especialista na arte, o Bispo, o Giba também, que conhece bastante do que nós estamos falando. Se você tem dúvida, tem receio, não importa a sua religião, não importa o que você está pensando aí, manda pergunta. Eu, particularmente, eu vou fazer a primeira pergunta impactante aqui. Evangelista, me fala uma coisa. O porquê que hoje eles montam uma arca do tamanho original, colocam o formato dos querubins, um olhando para frente do outro, e eles saem, tipo numa procissão, saem, ninguém toca, ninguém põe a mão, vai até a igreja, chega na igreja, tem aquela cerimônia, com as vestes mesmo, de sacerdote, de levita e tal, entra, não pode pôr a mão, a arca vai até o altar, e aquela arca fica no altar como se fosse um monumento, A presença de Deus. a presença de Deus. Agora me fala, você poderia esclarecer pra gente até que ponto isso é válido, até que ponto isso é sagrado, até que ponto isso é inspiração do Espírito Santo? Bom, que nem nós acabamos de falar, né? Nós não podemos, claro, que invalidar o que foi ensinado pelo judaísmo no Antigo Testamento, porque o Novo ele é o complemento do Velho. Mas a partir do momento que Cristo veio, Cristo é representativamente a glória de Deus visível. Peraí, vai continuar falando aí, vou pegar um negócio. Bispo, me dá licença. O senhor me dá licença ou não? Dá licença. Esse Eu ia pegar a arca. Me ajuda aqui, Giba, por favor. Me ajuda aqui, isso aqui é sagrado. Me ajuda aqui, Bispo, me ajuda aqui. Pelo amor de Deus. Essa arca aqui, na verdade, Mostra lá pro povo. essa arca aqui me deram de presente, ó. Tá Boa noite pro pessoal também, né, que tá nos assistindo, mandando daqui a pouco mensagem, a vamos dar os Carlos, o Mamelo. Vamos dar os créditos daqui a pouco. Sim. Então essa arca aqui me deram, os anjos foram embora. Agora mostra ali, Bispo. Mas Vem assim, aqui na câmera, aqui, ó. Ó, os anjos foram embora, tá vendo? Cansaram aqui de ficar aqui. acho que... Cadê os querubins aí de cima? Foi embora, né? Bateram asa e voam. Então foi embora. Mas é um ritual. Marquinha. É um ritual que. Deixa eu mostrar enquanto vocês vão falando, deixa eu ficar aqui. É um ritual que se segue, né, Bispo? Já há muito tempo. Isso. Mas a gente tem que entender que Cristo ele é a glória visível Olha de Deus, arca. né?
Olha aí a arca. Rapaz, ficou grande agora, hein? Ficou grande, ó. Ficou lá. Essas coisas aqui simbolizam o que, esses negócios? Como eu ganhei de presente, né, Jonas? Não, presente. Eu também tenho uma arca da aliança. Eu ganhei de presente. Essas pontas eram para quatro levitas Aqui, né? E Isso. esses simbolizam aqui as tribos? Isso, e também né? os querubins, eles representam guardam a santidade a Deus. Os meus querubins jogaram fora. Esses querubins aqui tá igual o Mundial do Palmeiras, né? Não tem. Não tem. Sumiram com meus E querubins. dentro da arca havia a vara de Arão que floresceu, Então, as dentro tábuas da lei. aí que é legal. E Dentro o da maná. arca estaria a vara de Arão Que floresceu, Isso. o maná Maná. que Deus mandou no deserto E dentro a- de um vaso de ouro as e tábuas as do tábuas da mandamento. lei, e as tábuas da lei. do próprio Deus. Então, naquela época da lei, no Antigo Testamento, isso aqui era sagrado. Sim. Tanto é que a Bíblia fala que tinha algumas pessoas que não podiam nem tocar, que morriam. Só quem era levita. Só quem era E outra levita. coisa também, né? Por mais que era sagrado, Deus deixou claro que isso não representava ele. Que não era Deus literalmente, era uma simbologia. A presença A prova disso é 1 Samuel 4, quando Israel perdeu a arca para os filisteus. Quando eles levaram o Finis e Finéas a arca, eles começaram a gritar os soldados como se aquela vitória ela fosse certeza, né? A arca chegou, nós vamos vencer. E eles tinham o costume, quando eles levavam a arca, de abrir a tampa dela, que era o propiciatório, porque eles acreditavam que o sol batendo na arca e resplandecendo a luz do sol dos soldados, isso dava coragem para eles, era um ritual que eles faziam. Entendi. Então eles achavam que chegou a arca, chegou Deus. E não era isso. E quando a arca foi levada embora, eles se frustraram, tudo, era uma forma de Deus falar, eu não estou dentro da arca. E a arca Era uma simbologia. arqueologicamente falando, ela sumiu, né? Ninguém sumiu. sabe Ninguém o sabe. final dela. E Jesus, ele é a glória viva de Deus. Inclusive, quando Ageu fala que a glória desta última casa, muita gente canta e interpreta errado dizendo que a glória da segunda casa, mas na verdade não foi a segunda. Deus usou Ageu para falar a glória desta última casa, ou seja, a manifestação invisível de Deus no Antigo Testamento pela última vez foi no tempo de Ageu. Foi no tempo de Ageu. Por isso que Deus usou Ageu para falar a última casa, ou seja, a última casa em que Deus se manifestaria com o seu Shekinah invisivelmente, foi no tempo de Ageu, porque a partir dali na graça, a glória viria por Cristo viva, presente, né? Cristo, ele se manifestou, a glória de Deus viva. Cristo em nós, esperança nossa. Sim, então, Como Paulo diz. Então não tem necessidade de... Mas será que voltar. essa questão de trazer o judaísmo hoje para dentro da igreja não é pelo fato de Jesus ter sido judeu e vir pregar exclusivamente a princípio para os judeus? Mas isso Mas, não dá vazão mas a- Jesus ele combatia a religiosidade. Na verdade, Jesus não pregou religiosidade, né? Ele não pregou religiosidade, combatia, ele combatia a religiosidade. os grandes religiosos da época. Sim. Porque tanto é que eu tenho o costume de dizer por que Judas beijou Jesus. Era cultural. Cultural. Não, né? ele beijou também, além de ser cultural, ele era um cara comum, ele não dava vestes. Olha, é perigoso. Ali o beijo era para judeu, identificar, tal. né? Que o beijo era chamado o Óculos apóstolo santo. santo, né? Que era a forma de... Havia 3 saudações, na verdade, entre os judeus. Uma delas chegava a demorar quase 15 minutos, né? Agora então, Mas o beijo ao apóstolo santo era a mais rápida que tinha. o porquê então que hoje as pessoas que vão na igreja, buscam, elas querem de toda forma pegar nisso aqui, ó, elas querem isso aqui, ó, elas querem isso. O ministro do evangelho que prega isso daqui como a verdade absoluta, ele está acarretando o que para a vida dele? Porque ele está levando uma heresia, no meu ponto de vista. Na verdade, é um ritual vazio. É apenas um ritual religioso. Sabe para que Deus não cortou, sabe o que eu vejo também, Jonas? A falta de conhecimento. também. Muita falta de conhecimento. E a maior parte das lideranças, ao invés de estudar a Bíblia, de fazer um curso teológico, que eles A acham teologia que é não. muito importante nesse Eles sentido, porque acham, esclarece tudo isso daí. Eles acham que a espiritualidade é tudo. Ao invés de um líder religioso ou um líder cristão fazer teologia, não quer estudar, a maior parte desses líderes não conhece a Bíblia toda, lê a Bíblia em partes e só reporta o que eles aprenderam de outros pastores. De outros pastores Ou- e é ordenado a fazerem Que daquela aí é o forma. erro grave, Isso, quando você é. não aprende o que é o certo, é Isso. aquela coisa, Vai se eu recortando. aprendi errado, eu vou ensinar errado, né? A falta de estrutura. Tem pessoas que têm uma determinada unção, mas não sabe o que significa o cargo que ele recebeu, o que é ser missionário, o que é ser Não pastor, o que é um diácono. Acha que se unge obreiro, Mas sabe o que acontece? se unge diácono. Sabe evangelista Mito, que é interessante? Tomou um tiro e já é missionário. Sim. Era traficante e é pastor. Já Eles consagrado, o pegam cara o é... testemunho, porque era um testemunho forte, e traz a igreja E outra coloca no coisa, púlpito. Dependendo... A gente tem que deixar claro, o bispo falou uma coisa que é verdade, que Paulo ficou quase 14 anos para ser enviado.
E o que é curioso é que Paulo, ele falava os 4 idiomas, grego, hebraico, aramaico, latim. Paulo, ele pagou caro pela cidadania romana, um cara estudadíssimo, aprendeu aos pés de Gamaliel. Inclusive, para ele a chegar e ter a confiança da igreja, demorou. No entanto, que em Atos, capítulo 9, depois da conversão, que ele é levado por Barnabé à igreja, muitos resistiam a ele, porque julgavam que ele estava camuflado, disfarçado de cristão para tentar algum mal contra a igreja. E ele conquistou seu espaço, mas isso foi um tempo. Ele ficou 3 anos no deserto da Arábia, ele conta lá em Galatas capítulo 1. Pode falar, não fala Então, primeiro ele teve que passar por um processo, rever o seu conceito teológico. Ser trabalhado. Inclusive, ele mesmo disse que ele nunca falou nada para a igreja que não tenha sido revelado por Deus. Então ele teve que passar por essa revisão antes de ser enviado. Para o senhor ver o que nós estamos falando é muito sério. É muito sério. Olha essa... Wagner. O Wagner, cinegrafista, ele diz assim, ó. Tem uma igreja aí que faz transmissão dos cultos. Se o cinegrafista mostra a arca, é admitido por justa causa. Meu Deus! Você tá vendo? Obrigado, Wagner. Aproveitando, obrigado pelo comentário, muito importante. Só se mostrar a arca. Isso é uma prova. Se mostrar... Você é demitido por justa causa. Então, isso é uma prova do que está sendo comentado. Isso não é uma conversa ao léu, é uma verdade que está acontecendo. É uma verdade que está acontecendo. Não, a gente, o evangelista, quando nós fazemos as nossas transmissões, né, Bispo? A gente traz... porque isso acontece. São temas impactantes, importantes, né, Giba? Os símbolos estão substituindo aquele que morreu para dar vida eterna. Porque acaba querendo ser um misticismo, né? Acaba acontecendo meio que um misticismo. É isso mesmo. Substituindo a fé que tem que ser em Cristo para objetos. Isso não passa de um ritual. Isso não passa de um ritual. E sabe o que acontece também, por incrível que pareça? Eu não posso generalizar, mas a maioria desses movimentos está sendo acompanhado com essa visão apostólica. Porque os apóstolos agora sempre assim, não está contente, calma, mas não me coloque em polêmica não, é ele. Não, eu estou fora de polêmica. Parece que o cargo de pastor não serve mais. Aí agora o apóstolo, aí não todos, eu não estou generalizando, entendi. Como existem bons pastores, existem maus pastores, bons apóstolos, maus apóstolos. Aí os apóstolos, a maioria hoje, por não estar descontente com o cargo de pastor, querem ser apóstolo, aí agora estão implantando também essa visão do judaísmo. Mas qual que é a função do apóstolo? O enviado. A função do apóstolo, a palavra apóstolo no grego é enviado, é a mesma função de missionário. Receber uma consagração apostólica... Seria o missionário hoje. O missionário. E assim, e apóstolo, que eu entendo, não pode ficar implantado dentro de uma igreja. E a maior parte dos apóstolos... porque o apóstolo ele é mensageiro, ele vai, é assim, missionário. E biblicamente falando, o apóstolo ele tem que ter uma experiência transcultural. E tem apóstolo... Saber o que acontece em outro país, os costumes... Isso, e tem apóstolo que não sai das suas mediações. Isso. E é apóstolo. Então, se for ver biblicamente, nesse conceito, eles estão bagunçando o chamado de apóstolo, a maioria, por falta de conhecimento. Aí coloca o kippah... E aí, porque parece que... Coloca o talet, coloca o candelabro, subiu no altar e não encosta em mim, porque é intocável, eu sou o sumo sacerdote. Sendo que a Bíblia diz que nós somos servos. Quanto maior é o cargo, aí temos que... Eu acho que ele teria que rever os dois conceitos, ou ser apóstolo ou abraçar o ID. Vai embora. Porque assim, sabe o que eu entendo? A visão do apóstolo, biblicamente, ele tem que amar almas. E a maior parte desses apóstolos não é as almas, é o dinheiro das almas. Ih, agora o senhor pegou pesado. Mas é verdade, eu tenho que falar. É o dinheiro das almas. Se você dá um dízimo bom, eu vou te valorizar. Se você não tem dízimo, então eu pergunto, cadê as obras sociais dessas igrejas? Não tem. Então assim... O detalhe, deixa eu falar para o senhor, muitas vezes essas igrejas, que são as megas, as obras sociais, quem faz, sabe quem são? Os obreiros, os evangelistas, de forma anônima, os jovens, de forma anônima que eles financiam. Uhum. E o dinheiro que entra nas ofertas do povo não vai para essas obras sociais, vai para a vida na babesca. Uhum. Eu falo isso com propriedade. Então assim, aí por isso que as pessoas, Jonas, Gilberto, Milton Neves, criticam as igrejas evangélicas. Porque pequenas igrejas, grandes negócios.
O senhor tem coragem de falar isso para mim, bispo? Pequenas igrejas falam, pequenas Sim, igrejas. sim, a mas maioria. negócios. A Por isso que eu maioria. gosto do senhor. te dá Não, uma- porque acontece. Eu não estou preocupado se as pessoas vão gostar de mim, pode falar, porque é verdade. Se eu não falar o que a Bíblia, eu sou um apologista, eu tenho que defender a fé. Pera aí, agora explica o que é um apologista. Aquele que defende a fé cristã, aquilo que ele crê. Tem compromisso com a verdade. Eu não tenho e com compromisso com a com o escritura. apóstolo, Com não tenho igreja, compromisso- A, B, C ou D. Não, com denominação, não levanto bandeira de igreja, eu tenho que defender aquilo que eu creio. Então, biblicamente, Esse é meu bispo. biblicamente falando, eu não ia outra coisa, é o correto. É o correto. Biblicamente falando, o apóstolo, ele é um ganhador de alma. Não é mais pescadores, mas sim pescadores de alma. E a maior parte dos apóstolos, não tem nada contra, só pensa em carro zero, avião, jatinho, isso e aquilo, e as almas. Então, Aí, vocês estão entendendo? Aí isso vem acompanhado junto com a visão do judaísmo. Porque através disso eu tenho que agregar o quê? De fundos, dinheiro. E através da campanha eu vou segurar o povo. Eu faço a campanha da arca, tem empresários ali, eu vou segurar aquele empresário durante 7 cultos. Então, Exatamente. 7 cultos eu estou garantido. Agora veja, desse povo que participa dessas campanhas, quantos estão firmes na igreja hoje? Eu acho que não dá para fazer É um uma... povo que se prende a Mas- movimento. Acabou a campanha, acabou o propósito. Não, e o duro de tudo isso, o pior é que você não está formando uma pessoa salva, né? Agora pergunta desse Tá povo. faltando uma pessoa pra Gilberto, O engraçado é que a gente vê nas igrejas, quando se tem a arca, aquela história, toca na arca para você poder conseguir tocar na arca? como se ali tivesse o próprio- Não. Ô bispo, posso Sim, fazer as pode, considerações pode aqui, ó? fazer. Pode fazer. A Elma Melo tá mandando boa noite, meninos. Boa noite, Elma. Boa noite. Deus abençoe Obrigado por você. chamar de menino. Obrigado pelo menino. Pela consideração. O bispo vai te pagar um Big Mac. Para nós também, que gosta de Big Mac. O Wagner, cinegrafista, isso aqui é meu parceiro, viu, bispo? Gente boa aí. Esse é meu É parceiro. meu amigo agora. Meu amigo parceiro da ESPN, tá aí também. Gente conectado com boa a aí. gente. Carla. A Carla Martins está falando boa noite, a paz, muito bom o tema. Obrigado, Que bom. Carla, que Deus abençoe você. A Elma novamente falou, parabéns, sempre é bom ouvir a palavra Olha de de novo Deus. que ele falou. Novamente o Wagner, ele falou sobre os cultos aqui, daquela Olha, confirmando questão. que é verdade. O Alexandre Lima Confirmando. dizendo verdade. É isso aí, Alexandre. Agora vem paulada, hein? Olha lá, vamos lá. Agora vem paulada. Opa, peraí, Ele fala que segundo o colega da peraí. denominação que Aqui, ele ó. trabalhou. Vamos lá. Segundo o colega dessa denominação na qual Fulano trabalhei, Vassoura. Trabalhou. semana passada foi ungido vassoura. Mas os fiéis R$1.000. teriam que desembolsar R$1.000. R$1.000 para receber a bênção. Eu já vi essa campanha da vassoura no Viroma. Vai varrer a casa. É Vai baseado... receber a bênção. Não, Vai. o pior não é isso. O pior é que se cria isso baseando-se em textos isolados, que às vezes são parabólicos e simbólicos. Esse texto da vassoura ungida, aí, se eu não me engano, é baseado no texto de Isaías, Aham, que não tem quando nada a Deus ver. fala que varrerá toda a maldade da casa Ah, do não. Aí eu, brincadeira. aí eu pergunto, não é Vai ficar com raiva, viu? não. Aí eu pergunto, esse tipo de coisa não é levar as pessoas a uma idolatria que Ao tanto é misticismo. condenada a igreja Não, misticismo. católica? Olha É sim, uma mas grande olha o que o gente Levando as sim, mas próprias a- igrejas condenam a idolatria. Fala A do igreja catolicismo. católica que leva esse tipo de Mas o objeto. problema não é só isso. A É. questão também é o fato de estarem querendo banalizar o evangelho. Porque uma Isso. pessoa que não conhece a Deus, ela vê um negócio desse, ela é uma coisa absurda. É, outra coisa. E o pior não é isso. E a o unção pior, fica onde? não, o pior não é, o pior é que Unção as igrejas são tá cheias. de um, né? Como o povo é enganado. Ó, lembrando aqui o que ele falou. E o povo gosta de ser enganado. Gosta. É, porque não lê, né? Não Não lê estuda, a Bíblia, não faz um e essas curso. igrejas né? são superlotadas. Isso, aquela... Wagner, obrigado pela informação. Se você Rapaz. tiver mais alguma coisa bombástica, pode mandar que a gente lê aqui, porque aqui é sem papas na língua. Vamos ver mais aqui, deixa eu ver aqui, pessoal. Lindo. O Lindo tá falando assim, qual opinião sobre a cultura judaica nas escolas? Qual a nossa cultura cristã? Bom, aí entendi. já é... Aí já é uma parte interessante. Aí já é Boa, mais- sim, Na sim. escola, Porque a escola ela vem da judaico cristã. Bispo, agora deixa eu falar uma coisa Na pra escola, você, na pro escola. senhor, pro evangelista e pro bispo. Se nós formos ler a cultura judaica, a filosofia judaica, eu me converto ao judaísmo. Aham. Se você não tem uma base firme e não conhece Jesus. Porque é uma filosofia muito profunda, Muito ruim. é muito boa, é fora do normal. Eu acredito que Jesus, até mesmo pelo fato dele estudar a lei, dele ser o Filho de Deus e vir da descendência do judaísmo,
Ele pegou a essência do judaísmo e pegou aquilo que é bom, que é puro, que é santo, e falou, não, peraí, isso tá legal, isso não tá bom. Vamos lá, vamos. Entendeu? Mas Bom, a gente fala. Só para responder. Vamos para responder o que o nosso vamos terminar aqui. amigo Lindo disse. Porque dentro das escolas ajuda, no contexto histórico, Sim. é falado sobre a história dos hebreus, né? Que começa a falar do Egito. Então o judaísmo se aproxima muito mais do que o cristianismo. Nessa parte, sim. Entendeu? Então é fundamental para ir nas escolas, sim. E a cultura judaica Porque, é boa, né? porque a cultura judaica é muito forte. A gente tá falando aqui E de é um filosofia ponto, espiritual. e aí sim entra aquele... E ninguém está ponto. desfazendo a cultura judaica, Não, porque a não, Bíblia não. vem da cultura E judaica. aí entra aquela história até que Agora- você mencionou do povo eleito e escolhido. Né? A Carla falou bem assim. Do povo. Olha lá, ó, Carla. A Carla falou bem assim, Giba. Isso é verdade. Vejo que muitos têm achado que ser pastor não é mais o cargo, cargo maior. E conheço uns que abririam a igreja e se colocariam como apóstolo. Eu conheço professor acabou de falar. eu conheço apóstolo que ele auto-se Abriram, ungiu. né? Abriram a Ele igreja. foi pro monte e se ungiu apóstolo. Olha lá, o Wagner acabou de falar novamente. O que vocês dizem sobre tatuagem da Fazendo- cruz nos fiéis com promessa de salvação? Isso aí é um tema que nós podemos abordar na próxima. Mas Wagner, a gente vai falar- Mas já falando a minha opinião, eu discordo totalmente. Não tem base nenhuma. Não tem Isso base aí- também. aí o- Mas Não. vamos fazer uma live falando sobre isso. Usa aquele Por texto. mais que use aquele texto, na daí sua se coxa. trago no meu corpo as marcas de Cristo, É essa daí? só que não são E essas na sua marcas. coxa escrito fiel e verdadeiro. Porque tem uma igreja que não fala coxa, fala escrito na coxa, É. não sobre a coxa. Ah, tem isso Tem também. uma tradução, isso é Ei, a tradução meu do Deus. Satanás. Essa tradução. Olha lá, Um legal. abraço, meu amigo pastor e professor Abelilson. Valeu, lindo. Um abraço aos Gostei irmãos. da sua Abraço, participação. Obrigado, Deus abençoe. Então, Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar essa live aqui porque o nosso querido evangelista Mora longe. precisa correr, ele mora longe, o pastor também está cansado, Mas foi já terminou, bom. mas eu quero pedir novamente que vocês compartilhem essa live, marca as pessoas, quem gosta de criar heresia dentro da igreja, coloca aqui o nosso querido evangelista, Nosso assunto sobre ele tá, Heresias. ó, ele já tá É o falando. próximo assunto, heresias. campanhas com hereges e tudo mais. E Isso. também convidar os irmãos à campanha que nós estamos É isso que eu ia aqui. falar agora. Às terças-feiras. Chama aí o Chama aí. Voltam mais 2 terças-feiras. Deus tem abençoado de uma forma tremenda. Hoje foi uma bênção. E tenho certeza que os irmãos virem, os irmãos vão também ser abençoados. Aí. Convido a todos a estar aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Freguesia do UOL, nosso amigo Bispo Abelilson, Rua- presidente. Do Rua- Cintiantes, né? Número 965. Olha aí, ó. 965. Já tá Rua dos 965. Cintiantes, 965. Para quem mora aqui na Freguesia do Ó. Redondeza, próxima à Avenida João Paulo, de esquina com a autoescola Águia. Não tem A jeito. altura da Avenida Itaberaba, número Isso, 2400. o pessoal tá. A Carla disse pelos temas, tá parabenizando. Obrigado, Carla. Deus abençoe. Deus abençoe você. Bom, Bispo, eu quero que o senhor deixe a sua consideração, a sua palavra. Amanhã não, quinta-feira tem culto aqui às Quinta-feira, 19h30. Vem pra cá, vem conhecer esse homem aqui, ó. Oh, maravilha. Ó, esse cara aqui, para vocês terem uma ideia, ele é o nosso professor de teologia. O cara é forte. Tô Termina aí. aprendendo, tô Eu quero aprendendo, terminar essa live numa forma especial. Ok, então. Mas o senhor vai falando aí que eu vou falo e ter... você termina. O senhor fala, eu termino. O Jonas dará as considerações finais. Quero agradecer a todos, informando que a próxima live iremos tratar sobre o tema heresias dentro das igrejas. Vai ser tremendo, vai abrir a mente de algumas pessoas, o que pode, o que não pode, e vai ser fundamental. Olha o Jonas mostrando lá o candelabro. Também espaço! eu ganhei lá, agora também lá o judaísmo, né? Entra agora, vamos entrar agora, entra. Valeu. Agora é o momento. Agora, Fala aí, Gibá. tem um pastor que ele olha com candelabro e revela. Ele Esse é pega o o candelabro. povo que está assistindo a nossa live nesse momento. Agora dá a revelação também do candelabro. Olha nos meus olhos. Olha aí, dê a Olha nos meus revelação. olhos azuis. Dê a revelação. Essa live não acaba por aqui. A gente vai voltar com o mesmo tema, judaísmo dentro das igrejas. Que Deus abençoe você, Bispo. Obrigado. Peguei o utensílio dele ali do escritório. Mas ok, é pesado, hein? Vamos falar aí também é judeu. Vamos falar sobre isso daqui, só que eu não vou falar para ele que eu sou judeu, tá, pessoal? Ok. Fica com Deus, Deus abençoe vocês. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Giba, quer falar alguma coisa? Olha lá. Próxima vez eu vou te pegar pela Olha orelha, lá, o irmão. que ele tá falando Pera aí. Não, tava o mestre aqui, ó, falando, o O pastor falando. pastor, o que falar sobre bloco de carnaval dos crentes no pior pastor
de nome, criou o seu próprio blog. Wagner, Tem uma live. é isso aí. Wagner, vai na página, Tem uma na live. fanpage que você está assistindo, Tem tem uma uma live que nós fizemos falando sobre o carnaval. Falamos tudo sobre isso, cara. Já tem quase 3 bilhões de visualizações. E ela, um Vai grande lá. abraço para o Alexandre também. Alexandre, grande abraço para você, grande abraço para Elma, para Carla, para você, Wagner, que Jesus abençoe e obrigado Amém. por você estar com a gente aqui até a próxima live, que eu acredito que vai ser no domingo, né? É domingo. Domingo tem uma live especial aí que nós vamos falar sobre um tema bombástico, gente. Heresia, né? Heresia, não é Feitas legal? heresias. Ou heresia deixa pra ele. Heresia deixa pra ele, heresia vai ser ele. Heresia- Lá, abraço! Eu vou convencer esse homem aqui a falar, sabe o quê? Sobre um tema que tá importante, sobre revelação. Meu Deus do céu. Tem um vídeo circulando aí na internet Jesus. que manifestou um demônio, não sei se você está sabendo disso. Jesus. Manifestou não. Manifestou um demônio aí numa igreja, que o demônio, ele condenou a Assembleia de Deus, metodista, presbiteriana, Deus Só a é igreja amor, que ele estava- só a igreja que ele estava lá, não estava aconteceu, certo, é a santa, já foi pro céu. É a igreja escolhida. Ele falou que, o bispo, ele Só cai nessa quem é besta. ele, né? mas ele- verdade. o demônio falou, mano. Imitou até um grande apóstolo. Eu sou perseguido. Viu? Mas peraí, mas foi o demônio que falou. Ator também fala o que quer. Ator Ator Ih! também fala Não, o que tchau. quer. Vamos ficando por aqui. Tchau, pessoal. Ficam todos na paz do Senhor. Que Jesus ilumine a vida de vocês. Até mais. Não, eu não